Boa noite, eu sou o Thiago, sou aluno da disciplina Projeto Final 2, do professor orientador Roberto Zanoni, e vou apresentar hoje a 60 Mais, uma plataforma para envelhecimento ativo e bem-estar. Bom, na minha própria família, eu tenho pessoas idosas, meus pais já são idosos, meus avós, e como contexto, eu tenho o envelhecimento populacional, né, que aumenta a demanda de tecnologias para a área da saúde, e ainda mais hoje, em uma realidade em que os idosos enfrentam desafios como a polifarmácia, o declínio cognitivo e ao alto risco de hospitalizações, né? Então, uma coisa que é muito utilizada hoje são os medicamentos. E por conta disso, muitas pessoas de idade têm dificuldade nessa parte de registro de medicamentos, ou têm alguns sintomas e não tem detalhes muito expressivos para uma consulta. Então, com base nesse contexto, que foi pensado em desenvolver o 60 mais. O objetivo geral dele, então, é trazer para um aplicativo multifuncional, com uma fácil utilização, né, algumas funcionalidades para o idoso conseguir ter esse bem-estar, né, ter uma tranquilidade a mais e conseguir ter ali bem certinho o histórico dos remédios que ele tomou, os remédios que ele tem que tomar, de forma fácil e acessível. Bom, na parte de metodologia, a gente fez a parte de coleta de dados, definição e ideação, prototipagem e teste. Nessa parte de coleta e dados, eu foquei mais na parte qualitativa, né? Então, vendo observações, feedbacks, falas, teve revisão bibliográfica. E na questão quantitativa, também fiz o questionário estruturado, no formato Likert, né? Vi as taxas de erro, tudo. Porém, com um número bem limitado de usuários, por questão temporal, da plataforma ficar pronta e conseguir ter usuários teste nessa faixa etária. Então, tive o levantamento de requisitos, as funcionalidades bem definidas e todos os fluxos e protótipos iniciais. Basicamente, essa parte de metodologia. Dentro da parte de funcionalidades principais, ficou então a gestão de medicamentos, que basicamente o usuário cuidador pode definir a quantidade de medicamentos que um idoso tem, quais medicamentos que ele tem que tomar, e fazer essa gestão de medicamentos para que o idoso tenha uma tranquilidade a mais, só tenha que anotar ali que tomou. Então o cuidador tem todo esse controle, inclusive da quantidade de doses disponíveis para o idoso, e quando estiver terminando esse número de doses, vai ter um aviso ali para que ele possa comprar mais, certo? Tem o monitoramento da saúde, que é a parte de diário de sintomas. Então, no momento que o idoso sentir algum sintoma, ele vai lá, bota ali o que ele sentiu, e isso gera pra gente um relatório bem legal pra gente mostrar numa consulta médica, ou, enfim, em alguma situação, que o idoso tenha que mostrar quais os pontos que ele sentiu mais dor, quais os pontos de maior intensidade ou de maior frequência, certo? E o apoio e segurança, que é o lance de poder ter uma conta de um cuidador, né, e de um idoso. Um cuidador pode ter vários idosos, um idoso pode ter vários cuidadores, isso vai a critério de utilização, mas é um apoio a mais para a utilização do aplicativo, certo? Para tirar carga de cima do idoso. Ele foi todo projetado com design e acessibilidade, certo? Então, tudo pensado para ter um design mais fácil para o idoso e uma acessibilidade também para pessoas mais debilitadas, que talvez não vão enxergar muito bem, não vão conseguir clicar muito bem nos ícones, nos botões. Eles têm, então, todo um tamanho específico para evitar que aconteça problemas, né, com esse tipo de pessoa na hora da utilização. Nas tecnologias utilizadas, então, no front-end ficou com Next 4, certo? Utilizando server-side rendering para garantir o melhor SEO para a aplicação. Também PWA, para garantir que a gente pudesse instalar em dispositivos móveis, também em desktops. O back-end foi feito com Nest, certo? Um framework de Node, que adota ali uma arquitetura modular que facilitaria tranquilamente a gente expandir horizontalmente a nossa aplicação futuramente, trazendo para microserviços e podendo escalar isso de forma mais fácil horizontalmente, né, por módulo. Então, ele é um monolito, mas ele é um monolito modular que facilita bastante caso a gente quisesse ampliar esse produto futuramente. E para banco de dados foi utilizado o MongoDB, um NoSQL, que é altamente flexível e ideal para guardar essas estruturas muito variáveis, mais dinâmicas, certo? Então, eu vou apresentar mais sobre o aplicativo agora, mostrar o aplicativo, e depois eu volto aqui para falar um pouco mais sobre o resultado. Bom, dando seguimento aqui para a apresentação do projeto, essa daqui é a parte prática, né, o projeto em si, o aplicativo PWA que foi desenvolvido. Então, ele tem dois métodos de login, um acesso para idoso e outro para cuidador. O para cuidador está sendo utilizado o Google Auth, né, 2.0. Então, a gente consegue fazer a entrada, né, do aplicativo com o Google, no caso do cuidador. Aí, eu vou fazer o login aqui com o Google e vou trocar para uma visualização um pouquinho melhor, que é com uma extensão, porém ela não responde muito bem com janelas sendo abertas em outras abas, né. Então, eu vou cortar aqui, mostrando a tela de uma forma melhor. Bom, dando seguimento aqui, depois que tu entra nessa parte de como cuidador, né, tu tem um resumo básico de quantos idosos tu tem cadastrados, sintomas recentes dos teus idosos nos últimos 7 dias, os medicamentos ativos. Tem aqui os meus idosos, né, que são os idosos que estão na minha conta, que eu estou gerenciando. Aqui, para apresentar, eu vou utilizar aqui essa idosa Neuza, eu botei o nome da minha avó como exemplo, né, então poderia vir aqui, um ciclo normal seria adicionar um novo idoso, né, ou vincular um idoso existente. O idoso ele fica gerado com um código, né, que é esse código que está aparecendo aqui embaixo, que é fácil de vincular aqui, um idoso com um código, ou criar um novo código aqui, gerar um novo código e
preencher com as informações desse idoso, né? Então aqui tem contato de emergência, informações de saúde, entre outras coisas. Aqui eu já criei um para ficar mais fácil e rápido a apresentação. Então eu criei a Neuza, né? Dá para acessar as coisas dela tanto por aqui quanto aqui por baixo, pela navegação. Então tem a visão geral dela, tem a questão dos sintomas, aqui uma parte mais geral, medicamentos, aí tem aqui também a parte de histórico, né? Uh, eu vou entrar aqui por baixo para mostrar, então aqui quando eu entro em medicamentos tem a parte aqui da Neuza também, daria para acessar por aquela página de antes. Aqui medicamentos mostra todos os medicamentos que ela toma, eu que cadastro isso, eu que adiciono os medicamentos, né? Eu sou o cuidador dela, então eu que tenho o controle disso, é minha responsabilidade vir aqui e colocar que ela vai tomar um losartana 50 mg, eu posso vir aqui editar, por exemplo, que agora não vai mais ser um comprimido, vai ser 2, posso aumentar aqui então que tem agora 20 comprimidos, né? A gente comprou mais comprimidos, então agora são 20 doses. Toda vez que ela marcar que tomar, vai baixar uma, certo? Então, essa parte de medicamentos é mais simples. Aqui tem um histórico, então se eu colocar no dia 1, eu consigo ver todos os medicamentos que foram tomados pela Neuza aqui. Tem um piriri aqui, que era o que eu estava testando na parte de desenvolvimento, né? Mas essa é a parte de medicamentos e a parte de sintomas. Na parte de sintomas, mesmo esquema, eu posso entrar aqui e eu posso registrar um sintoma para a Neuza, né? Caso ela me fale que ela teve algum sintoma, não registrou na plataforma, posso eu mesmo vir aqui registrar. Ou eu posso ver os sintomas que ela registrou, né? Que eu tenho um total dos sintomas, a intensidade média, os registros aqui que ela colocou. E aqui abaixo eu tenho alguns gráficos, aqui tem bastante registro, né? Então a tendência atual é que está aumentando os sintomas, claro, porque antes não tinha, né? Então aqui eles estão aumentando, aqui eu posso ver um gráfico mais detalhado, posso tirar aqui a intensidade média, a quantidade de sintomas também dá para tirar. Tem a parte de sintomas mais frequentes, então dá para ver que ela marcou aqui 7 vezes dor nas costas, 5 vezes dor de cabeça, e a intensidade por tipo, né? Intensidade média por tipo. Então, esse daqui é muito legal, porque dá pra gente ver, por exemplo, que a dor no pé dela é muito mais aguda do que a dor de cabeça, por exemplo. Mesmo que ela tenha marcado 5 vezes a dor de cabeça e a dor no pé muito menos, né? Então, nesses últimos dias ela não marcou nenhuma vez. Mas, quando ela tem dor no pé, é uma dor muito mais intensa. Então, isso daqui é muito legal pra gente mostrar para um médico, enfim, em alguma consulta médica que ela possa ir, que ela tem esses problemas, né? Uma intensidade mais forte de dor nesses locais. Essa é praticamente a parte do cuidador, né? Então, são essas as funcionalidades, né? Eu consigo vir aqui, habilitar as notificações push, mas agora eu vou mostrar a parte do idoso. Bom, aqui na parte do idoso, tem algumas formas de fazer login. Uma delas é por um link de compartilhamento. Então, o cuidador ele pode vir aqui, mandar o link via WhatsApp ou via SMS, ou mesmo mandar copiar aqui. Aqui ele já copia para a área de transferência. E no momento que eu colar isso na minha outra janela aqui, ele já vai fazer o login automaticamente, né? Então, se eu vier aqui e der um Ctrl V, ó, ele entra e já faz o login automaticamente na conta da Neuza. Então, é um sistema mais fácil para o idoso conseguir logar por um link mesmo, né? Claro, pensando em escalabilidade do futuro, eu teria que criar um token, né? Para que esse link trocasse de tempos em tempos, por questões de segurança. Mas todas as requisições estão utilizando Bitter Token, né? Então, de certa forma, está seguro, mas nessa questão de login, teria que ser pensado em uma engenharia para isso, né? Na parte aqui então, do idoso, ela é bem mais simples, é bem mais fácil, né? A usabilidade, em questão de acessibilidade. Então, aqui mostra o próximo remédio que ela teria que tomar. Eu vou vir aqui, vou marcar que eu tomei, só de exemplo para mostrar. Então, marquei como tomado, aqui já mostra o próximo, né? Depois disso, ele pode vir aqui e conferir os remédios de hoje. Então, aqui ó, já foi marcado que foi tomado esses daqui faltam ainda marcar que tomou. Esse daqui está marcado para as 8h30, esse daqui para as 9h30. E aqui mostra os próximos remédios de amanhã, certo? Aqui tem a parte dos meus sintomas. Essa é a parte que eu mostrei, que tem ali os gráficos anteriormente. E a gente seguiu um design muito próximo ao Duolingo, que é uma plataforma de ensino, né? Que muitos idosos têm facilidade com a forma que é apresentado os dados para eles preencher. Então, é um formulário em etapas, né? Então, quando eu clico em registrar novo sintoma aqui, ele pergunta qual que é o sintoma. Com isso, eu posso digitar aqui, por exemplo, dor de cabeça, um exemplo mais simples. Posso clicar aqui para continuar. A intensidade, né? Então, posso colocar aqui que foi uma intensidade 8, uma intensidade mais forte. Onde está localizado? Como eu coloquei cabeça ali, eu nem precisaria colocar, mas dá para colocar aqui também cabeça. Quanto tempo durou é opcional, então eu posso pular, por exemplo. O que pode ter causado, por exemplo, o idoso colocar aqui que ficou muito tempo assistindo TV, ele pode colocar aqui TV. Continuar. E alguma observação extra, se ele quiser anotar alguma coisa, enfim, alguma outra observação, ele pode vir aqui e colocar, certo? Tem como salvar como template aqui, para que fique mais fácil acesso para o idoso vir aqui e anotar, certo? No momento que eu finalizar, eu até recebi aqui no meu celular agora, uma notificação. Como é um PWA, putz, eu cliquei na notificação. Deixa eu gerar mais uma. Ó, ele já manda a notificação aqui pro meu celular, que a Neuza registrou um sintoma de dor nas costas de intensidade 5. Então, por ele ser um PWA, ele também conta com essa funcionalidade de Web Push Notifications, né? Que tanto avisa os sintomas que o idoso marcar, quanto avisa os próprios idosos na hora de tomar o remédio e os cuidadores, caso o idoso não marque que tomou o remédio. Então, caso passe 1 hora e o idoso não tenha tomado o remédio, o cuidador vai ser notificado. Aqui tem algumas informações também, né, sobre idoso, então tipo sanguíneo, alergias, doenças crônicas que foram colocadas aqui. E com isso eu finalizo a minha apresentação aqui sobre o aplicativo. Certo, na parte de resultado, então, a gente pôde perceber que o perfil do idoso
influencia muito no uso do app. Então, os idosos que tinham mais conhecimento com redes sociais, principalmente, tiveram uma desenvoltura maior com o aplicativo, mas por conhecer melhor os ícones, saber lidar melhor com uma navbar embaixo. Então, os idosos que tinham esse maior proximidade com redes sociais, eles tiveram mais facilidade com isso. Em questão de interface, acharam uma interface clara, intuitiva, sugeriram melhorias, certo? Principalmente os idosos que não tinham tanto contato com redes sociais tiveram uma certa dificuldade com os ícones, então sugeriram melhorias da gente trazer ícones mais claros, talvez com labels, né, com textos escritos, rótulos. Foram também sugeridas novas funcionalidades, funcionalidades futuras, para que pudesse botar registro de quando que vai ter uma consulta médica. Relataram que o serviço, né, a funcionalidade de medicamentos é muito boa, valorizaram muito essa funcionalidade. Relataram casos de já terem esquecido de ter tomado os remédios e que isso impactou no dia a dia deles, de forma com que eles deixaram de tomar o medicamento, atrapalhando no protocolo médico, certo? Então, a conclusão que a gente tem disso é que o app facilita a gestão dos medicamentos e melhora a autonomia do idoso. O idoso, utilizando esse app, se sente mais seguro de que ali vai ter o histórico de tudo que ele tomou, ele tem uma base para seguir. Então, caso ele esqueça, o cuidador ainda vai receber uma notificação, o próprio idoso recebe uma notificação, o que traz mais conforto, né? Traz mais certeza de que ele não vai esquecer, não vai perder aquilo. Então, foi um resultado muito positivo. A gente teve ali no nosso questionário depois um resultado muito, muito favorável. Eu separei aqui um gráfico para mostrar que é basicamente ali do lembrete de medicamentos, é útil para evitar esquecimentos, que foi 100%, né, dos 3 que responderam 5 na escala de Likert ali, então seria o muito positivo, certo? Seria o melhor possível, que concorda com essa afirmação. Então, foi muito bom essa funcionalidade, que é o core do aplicativo, traz o que deveria trazer, né, para o idoso, que é esse conforto e estado de segurança. Muito obrigado por ter visto até aqui, agradeço, e esse foi a minha apresentação do trabalho de conclusão.